Tem gente que você jura que tem um ego enorme, parece que é a pessoa mais segura do mundo, parece que tem uma autoestima assim bombada, mas na verdade essa pessoa só é arrogante. E por ser arrogante, ela lhe atropela e atropela todo mundo. Então tá na hora de você começar a aprender a mostrar a essas pessoas que acham que são a última bolacha do pacote, que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada. É só o pó, é só o farelo. A última, com certeza, tá quebrada. E bolacha quebrada é caco. Quem se importa? Pois bem, vamos aprender isso juntos? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Eu vou começar dizendo uma coisa que eu sei que você já ouviu, mas que eu não gosto muito, mas vamos lá. É que pessoas arrogantes, elas são pessoas frágeis, são pessoas que têm uma autoestima deficiente, são pessoas que no final das contas precisam rebaixar o outro para se sentirem valorizadas, para se sentirem acima. Eu não tenho muita certeza se isso é desse jeito não. Se fala muito nisso, mas eu não tenho realmente essa certeza não. Sabe por quê? Porque se eu colocar isso dessa forma, fica parecendo sempre que a pessoa arrogante é vítima, ela é machucada, ela é ferida, ela é. E na verdade, muitas vezes, o arrogante é só uma pessoa que não presta mesmo. E eu acho que é preciso dizer isso com todas as letras. E por que é que não presta? Porque a diferença de uma pessoa que tem uma boa autoestima para um arrogante é que quem tem uma boa autoestima não precisa rebaixar o outro. O arrogante precisa. Eles têm pelo menos 5 tipos de comportamentos que podem ser muito facilmente observados e que fazem parte desse quadro da arrogância. E por que é importante você conhecer esses comportamentos? Para começar a identificar o arrogante e começar a não ser atropelado por ele. Porque muitas vezes você encontra uma pessoa e diz, gente, mas tem alguma coisa errada com essa pessoa que eu não gosto. E a arrogância é pura. Você só não consegue identificar. Escuta só esses 5 comportamentos e depois a gente vai passar para o que é que você deve fazer para não ser atropelado. Primeiro comportamento. O arrogante sempre tenta transformar qualquer conversa em uma narrativa onde ele foi aquele que entendeu determinada coisa que ninguém entendeu, que soube mais do que todo mundo, que resolveu o que ninguém mais resolvia, que passou de forma exemplar por uma situação que nós, pobres mortais, teríamos tido tanta dificuldade, não é? Então, esse é um comportamento do arrogante. Ele rebaixa todo mundo e ele se sobressai. O nariz sempre muito em pé. Ah, isso, nossa, certa vez eu passei por isso, mas eu soube resolver. Não é, afinal de contas, com todo o meu conhecimento, como eu não resolveria isso? É de uma arrogância feroz. Quer ver um segundo comportamento típico de gente arrogante? Ele não se interessa em entender ideias que entram em conflito com as dele. Ou seja, se eu discordo de um arrogante, ao invés de tentar entender meu ponto de vista, ele vai me atropelar. Nisso os arrogantes são muito bons. E sabe como é que eles fazem isso? Ah, eles são tão previsíveis. Você já leu tal livro? Você conhece tal autor? Isso que você está dizendo não é ciência. Ha, ha, ha. É típico. Ao invés de simplesmente escutar, entender seu argumento e dizer... Nossa, é um argumento interessante, eu não concordo muito com ele, mas é um argumento interessante. Mas imagina, ele tem que mostrar que leu mais do que você, que sabe mais do que você, que viveu mais do que você. Isso é o segundo comportamento mais frequente dos arrogantes. Quer ver o terceiro? Eles vivem querendo educar as pessoas sobre qual é a forma correta de ver o mundo. Sim, porque a forma do arrogante é a correta. Ele sabe mais, ele é mais experiente e você é insignificante. Portanto, recolha-se ao seu lugar. Eu sei muito mais do que você, eu tenho mais idade, mais experiência, mais vivência, mais conhecimento. Ah, que saco.
Pessoas arrogantes são chatas. É por isso que eu disse no começo que eu tenho muita dificuldade desse papinho de é porque foi ferido, é porque tem autoestima baixa, é porque... Às vezes é só chato mesmo. Tem gente que é assim, intragável. Agora, os psicólogos não são muito treinados para dizer isso, né? Mas tem gente que é intragável. Pela própria natureza, elas são arrogantes naturalmente. E haja paciência, haja saco para esse tipo de coisa. Quer ver mais um comportamento típico de gente arrogante? Você está falando e ele lhe interrompe com frequência. Por quê? Porque ele precisa compartilhar a sabedoria dele. Ele sabe mais do que você, ele entende tudo melhor. Então o arrogante não consegue entender que ele não é o centro do universo. Mas ele acha que é. Ele acha que o conhecimento dele é tudo. E quer saber do que mais? Ele pode até mesmo, objetivamente, saber mais a respeito de um assunto. Mas quando eu sei mais a respeito de um assunto que o outro sabe menos do que eu não preciso ser arrogante. Eu preciso ser pedagógico. E uma forma de ser pedagógico é entendendo o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo e levando ou convidando o outro a um outro tipo de reflexão, que talvez o outro não esteja pronto. E se o outro não estiver pronto, tudo bem, a gente para por aqui. Porque na vida, às vezes, as pessoas têm ilusões. E aprenda o seguinte: nunca tire as ilusões de uma pessoa. E por segurança, guarde 2 ou 3 no bolso para você, porque você pode segurar. Um arrogante faz isso? Não, ele despedaça as ilusões de qualquer pessoa, como se ele fosse a bala que matou Getúlio Vargas, né? E um outro comportamento ele para de lhe ouvir na hora em que ele acha que você não concorda com ele, porque aí você não está à altura dele, você não alcança o que ele alcança, você não compreende o que ele compreende. Então, para que ele vai perder o tempo dele lhe ouvindo? Ele para de lhe ouvir. Ele pode até ficar calado, fazendo de conta que está lhe ouvindo, mas, no final das contas, de verdade, ele está lhe desprezando. Isso é uma característica arrogante. É chato, né, gente, assim como eu estou descrevendo? Falando sério, eu treino minha paciência para isso, mas eu confesso que às vezes me enfada. E quando me enfada, eu não me deixo atropelar dessa forma. Então eu vou lhe contar exatamente o que é que eu faço para não ser atropelado por uma pessoa arrogante. Sou régua para alguma coisa? Para nada. Mas talvez esses pequenos truques de linguagem lhe ajudem a não ser mais atropelado ou atropelada por uma pessoa arrogante. Em primeiro lugar, guarde suas emoções para você. O arrogante não está interessado nas suas emoções, até porque as suas emoções são sempre, na cabeça dele, né, inferiores às dele. Então, você vai fazer o seguinte: você vai escutar o que ele tem a dizer e depois, ao invés de dizer o que você pensa, você vai perguntar: o que você quis dizer foi isso, isso e isso? Você repete para ele, né? Você faz um resuminho para ele do que ele disse. É isso que você quis dizer. E aí ele vai ver que você entendeu, né? O que você não é tão idiota assim, você entendeu. E ele vai dizer que sim. Aí você pergunta: você tem interesse em ouvir o que eu penso a esse respeito? Porque se você tiver interesse, eu digo. Se não tiver, tudo bem. Compreende? É uma forma de neutralizar e de não se permitir atropelar. Porque também, se você observar que ele não quer ouvir, não perca seu tempo. Não gaste sua energia com isso, porque definitivamente não vai valer a pena. Não se preocupe em ter suas ideias aceitas, nem faça parecer que você quer que ele as aceite. Se você conseguiu dizer o que pensava e se o que você pensava era diferente daquilo que o arrogante prega, ele vai para cima de você como um tanque de guerra. E como eu já disse, uma das grandes armas do arrogante é: você leu fulano, você não leu, coisas que às vezes nem ele leu. Não se preocupe em fazer com que o outro aceite, não. Respeite e saia desse atropelo de uma forma muito simples. Não fez sentido para você isso que eu disse?
tudo bem, então jogue fora, não tem importância. Ou seja, não se frustre porque o outro não consegue ser permeável a nada mais do que ele mesmo. Porque no fundo, o arrogante vive um exercício masturbatório. É ele com ele mesmo, é ele com a sabedoria dele, é ele com as leituras dele, é ele com as conclusões dele. Trocar, que é bom, muito pouco. Para trocar, só com fulano que vale a pena um diálogo. Ciclana vale a pena, ali ela leu alguma coisa, vale a pena conversar com ela. O resto é a massa ignara que matou Cristo. De nada serve. Não é arrogante pensar dessa forma, porque, na minha opinião, não importa de onde venha o pensamento. É preciso acolher o que o outro pensa, é preciso acolher até a ignorância do outro, se for o caso, para que eu possa compreender, entender qual é o caminho lógico que aquela pessoa fez, até para oferecer outras possibilidades a ela ou não, ou deixá-la onde ela está. Porque a gente tem um repertório, mental, cognitivo, cultural, que às vezes só nos permite ir até ali. O que não quer dizer que quem tem repertório diferente é melhor, ou é maior, ou é superior. Não é nada disso. É só uma pessoa que talvez tenha tido acesso a certas coisas e que às vezes não entendeu bolhufas do que teve acesso e continua um idiota. Para não ser atropelado por um arrogante, evite palavras provocativas. Eu sei, é muito provável que um arrogante mexa com a sua vaidade, com seu orgulho, e você queira provocá-lo. E as palavras provocativas são muito clássicas. Obviamente você não entendeu o que eu estou dizendo. Certamente você não escutou nada do que eu falei. Você destranca toda a ira do arrogante e isso vai lhe levar aonde? A canto nenhum. Não entendeu não o que eu estou dizendo. Não está conseguindo me compreender não. Então encerre a conversa. Fulano ou fulana, tanto faz. Eu estou observando que a gente não está conseguindo falar a mesma língua nisso. Então a gente vai mudar de assunto. Ou então, se não dá para mudar de assunto, a gente não está falando a mesma língua. Vou-me embora, tá? A gente se encontra outro dia. Ponto final. Simples assim. E por fim, para você não ser atropelado ou atropelada por um arrogante, compreenda que é possível que essa pessoa nunca mude. Esse foi o jeito que essa pessoa encontrou de existir, de interagir no mundo. Agora, sabe por que é que isso lhe atropela? Porque no fundo você se sente atingido ou atingida. E se você se sente desta forma, é porque isso pega em gatilhos seus, em coisas suas. Em outras palavras, o arrogante acaba realmente fazendo o que ele queria, fazendo você se sentir inferior. Na hora que você compreender que um arrogante não é superior, por mais que ele saiba, e eu não estou falando saber que é arrogante não, porque muitos nem sabem, mas por mais que ele tenha de fato conhecimento teórico, leu muito, isso não faz dele uma vírgula maior do que ninguém, porque só uma pessoa sem preparo emocional acha que conhecimento teórico me faz melhor, mais esperto ou mais valoroso do que qualquer outra pessoa. Para mim, até uma pessoa que diz que a Terra é plana merece o meu respeito, porque de alguma forma ela foi até um ponto onde ela não conseguiu passar. E esta crença, embora para mim não faça nenhum sentido, porque os estudos científicos de fato mostram isso, eu compreendo que para essa pessoa faça. E eu preciso respeitá-la nessa hipótese medieval. É preciso ter respeito. Eu não sou melhor do que ela por isso, ela não é inferior a mim por causa disso. Compreende? E isso não tem nada a ver com aceitar a ideia do outro. Isso tem a ver com aceitar até onde o outro consegue enxergar. Por exemplo, quando inventaram a pintura impressionista, Monet, esse pessoal todo que pintava quadros impressionistas, você sabia que à época as pessoas não conseguiam ver as imagens que estavam pintadas? Hoje,
Nossos olhos são treinados pelas gerações, então quando a gente vê uma pintura impressionista, a gente identifica, tem uma árvore aqui, tem uma pessoa ali, tem um sol acolá. Mas no começo da pintura impressionista, os pintores clássicos não conseguiam decodificar. O cérebro deles não estava preparado para aquilo que os impressionistas traziam. Pois bem, eles eram inferiores, eram menos talentosos? Não, eles só estavam em outra frequência cerebral. É isso que se precisa entender. Então, da próxima vez que você encontrar com um arrogante, ao invés de ser atropelado por ele, faça como uma Miss. Apenas sorria e acene. E ainda pode dizer: até a próxima!